Já imaginou você ou sua empresa tendo um podcast? Esse estúdio maravilhoso você pode locar por hora para gravação ou então fazer ao vivo, transmissão simultânea em todas as plataformas digitais e também no canal 8 da Nova Costa Telecom. Aqui na Jovem TV temos 4 câmeras disponíveis no estúdio mais completo da região com a melhor qualidade de áudio e vídeo. E aí, ficou interessado? Entre em contato agora mesmo pelo telefone e e-mail da Jovem TV que está na sua tela e deixe sua empresa em evidência investindo em qualidade. Jovem TV, feita para você. Olá, meu queridão, olá, bonitinha. Aqui é o Ronaldo Macedo e eu te convido para conhecer a Bela Demais Web Rádio. Baixe o nosso aplicativo aí no Play Store do seu celular. Nós temos a melhor avaliação entre todas as rádios da região dos lagos. Bela Demais Web Rádio. Aqui você ouve música boa, tem muita alegria e, é claro, muita interatividade. Bela Demais Web Rádio, o rádio em evolução, uma rádio para você chamar de sua. Bela demais, bela demais, bela demais, Web Rádio. Começa agora, pensa junto, oferecimento, Cabo Frio Impressoras, Max Higienização. E o Pensa Junto está no ar. Está no ar, gente. Tudo bom, Paulo? E aí, como é que tá? Paulo Cotias. Paulo Roberto. Então, Orton. Orton hoje fez uma escolha de filme também. Exatamente, rapaz, exatamente. Muito bom. Olha só, hoje eu quero começar. Então vamos lá, é contigo. E eu vou começar de uma maneira diferente. Não vou começar falando, não. Eu vou começar te entrevistando. Opa! E não é combinado, tá, Não gente? é combinado, não, tá bom? Aqui a gente não Olha combina, só, não. o tema do programa de hoje, Paulo, é uma coisa que a gente tinha escolhido, eu, você e o Orton, sobre a questão a relação de contatos com o além. Sim. Tá? E uma coisa que me chamou a atenção nas últimas conversas que eu tive com você, e que eu confesso que eu fiquei assim bastante impressionado, foi quando você falou uma coisa que eu não conhecia em você, que era esse seu interesse em estudar mesmo a fundo, né, determinadas personalidades, né, como o Padre Amorte. O nome é esse mesmo? Isso, Gabriele Amorte. Gabriela Amorte, né? Para quem tiver interesse, dá uma googlada aí, Gabriele Amorte. E a relação dele com o exorcismo. E aí eu me lembro, Paulo, que eu estava conversando com você, eu nunca tinha ouvido falar do Padre Gabriele Amorte, né? Claro, assim, como historiador, você sabe muito bem, você né? Esbarra, né? Você esbarra né? na questão do exorcismo, tal, quando você está trabalhando com a história da religião, com a história da Idade Média, com a história da Inquisição, né? Especialmente. Você esbarra nesse tipo de tema, né? Mas é uma coisa acadêmica. E nas conversas que eu estava tendo com você, você estava falando especialmente do trabalho desse padre, né? E do envolvimento que ele tem nessa questão do exorcismo, né? E por que eu estou te perguntando isso? Porque, de uma certa maneira, assim, a cultura popular, né,
colocou o exorcismo como aquela coisa que aparece lá no filme, né? Com a Linda Blair, o exorcista, isso. tal, aquelas manifestações todas, não sei o quê. E, de uma certa forma, né, a cultura popular, ela associou o exorcismo a duas coisas, né, que, na maioria das vezes, são coisas que se excluem. Ou o exorcismo, de uma certa forma, é uma maneira, uma metáfora de lidar com problemas psíquicos muito profundos, né? Ou é uma forma estilizada de falar do mal, né? Ou daquela manifestação, né, do sobrenatural personificada do mal. E aí, nas conversas que eu tive com você, e foi o que mais me chamou a atenção, foi a questão de que você falou assim, cara, o padre Gabriele Amorth, a mensagem dele é o seguinte: o mal existe. Ele não é uma metáfora, entendeu? E também não é uma representação dos nossos delírios, né? E você fala que a Igreja Católica, de uma certa maneira, ela tem um trabalho de tentar eliminar todas as possibilidades possíveis, né? Até chegar a falar assim, cara, isso aqui é essa manifestação do mal. E eu queria que você falasse isso hoje. Vamos lá, Paulo. E obrigado pela pergunta, né? Pegou de surpresa e surpresa boa. Então, Paulo, como é que a gente vê essas questões? Aí eu falo como católico mesmo, como alguém que acredita na doutrina católica, no cristianismo. Hoje, inclusive, por coincidência, a você me fazer essa pergunta, na página do Vatican News, está sempre trazendo informações sobre o Vaticano, sobre o Papa. Ele trouxe hoje uma mensagem do Papa Francisco, reafirmando novamente, né, o mal existe, o diabo existe, com o diabo não se negocia, não se flerta, né? Então, durante muito tempo, acho que até dentro da sua fala, justamente por todo o período em que se misturou muito as questões da política da igreja medieval, os delírios de certas pessoas, de certos homens, como agora me fugiu a memória, que escreveu Maleus Maleficarum. Eu esqueci. Também, me fugiu. Mas os religiosos da Inquisição, Torquemada e vários outros, a partir desses delírios, começou-se, e também com o iluminismo, com os ventos da ciência, começou-se a transformar essa questão do mal no mal metafórico, na superstição, do diabo, né, do demônio e das forças do mal, como se fossem representações primárias, como se fossem representações que demonstram baixa intelectualidade, superstição, e que, na verdade, ele seria a condensação metafórica de todas as nossas perversões, vícios, distúrbios. Então, o que aconteceu durante esse tempo? O que aconteceu é que você tenta explicar o mal não como uma força dentro desse dualismo cósmico que já desde dos maniqueístas é pensado, dessa força opositora, né? E claro, esse assunto, se a gente for entrar, ele filosoficamente vai longe, né? Não existe um mal opositor a Deus, né? Porque ele não é um adversário à altura. Existe uma diferença muito grande entre o diabo e Deus, entre o demônio e Deus, Satanás e Deus, porque o diabo é uma criatura. Por conseguinte, houve um criador. Né? Então, até mesmo essas forças, você pode perguntar, mas peraí, então Deus também criou o diabo? Deus criou tudo dentro da percepção que nós temos do grande Criador. Ele tudo criou e deu o livre-arbítrio. Tanto é que a igreja explica a existência das forças do mal e demoníacas como uma opção. Seja por vaidade, por inveja, por querer igualar-se a Deus,
houve uma opção, assim como nós tomamos as nossas opções diárias, né? Nós escolhemos às vezes ser egoístas, escolhemos às vezes ser prepotentes, escolhemos às vezes ser arrogantes, invejosos, ciumentos. Da mesma maneira, seres de uma outra natureza também fizeram essa escolha. Então, assim, ele não é, como muitos pensam, um adversário à altura, um grande opositor, porque Deus não é criaturável, Deus é. E o diabo é uma criatura, né? Então, ao longo desse processo, né, nossas sociedades ela vem dizendo, cara, isso tudo é balela, isso tudo é bobagem, né? Você, na verdade, resolve esses tipos de coisa de várias outras formas, mas não caindo nisso. E a própria igreja deixou de formar exorcistas durante um bom tempo, até quase você ter um desabastecimento de sacerdotes credenciados de uma maneira assim alarmante. Mas por que ela fez isso? Porque justamente no próprio seio da igreja, no próprio clero, essa ideia começou também a ganhar mais consistência no alto clero, de que o mal é uma metáfora, o diabo é uma metáfora, que os exorcismos eram um espetáculo grotesco, uma herança bárbara da Idade Média e por aí vai. Só que os fatos começaram a se apresentar. Que fatos? As próprias necessidades de exorcismo. Por quê? Aí vem a questão dos critérios. Então você tem todo um conjunto de padres exorcistas que permaneceram, cujo trabalho foi sendo divulgado e publicizado através de obras, referendado. E aí começou-se a notar o seguinte: a demanda por exorcismo começou a estourar. Por quê? Porque começaram a aparecer os sintomas, Paulo. Mas só um instante. Deixa, começaram a aparecer os sintomas, né? Mas será que quando se diz assim, começaram a aparecer sintomas, começou a aparecer uma demanda, né? Mas será que de repente não é aquela coisa assim, que vários estudiosos da religião, que você sabe muito bem, muitos estudiosos da religião, por exemplo, no caso da Inquisição, falam o seguinte: olha, o inquisidor, ele vê o diabo onde ele quer. Exato. Entendeu? Exato. Ele via o mal aonde ele queria ver. Exato. Entendeu? Exato. Então, a questão que eu faço aqui para você, né, é assim: a partir do momento em que a Igreja Católica ela se dá conta, né, de que essa explicação de que o mal ou a personificação desse mal na figura do diabo propriamente dito, ela não é simplesmente um sinal de obscurantismo, mas ela é efetivamente a manifestação de algo sobrenatural, né? Quando é que isso acontece, né? Assim, até mesmo do ponto de vista cronológico mesmo, né? E por que essa igreja mudou de perspectiva e passou a ver dessa forma? Porque a partir do momento que você muda de perspectiva, não, olha aqui, tem um caso aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Esse ponto de clivagem é a partir do Concílio Vaticano II. Então a igreja se modifica profundamente. Da década de 60? Sim. A partir do Concílio Vaticano II você tem uma mudança significativa no modo como a igreja, inclusive, se relaciona com a sua comunidade. Em termos de liturgia, em termos de doutrina, em termos de acolhimento, né? Muitas mudanças acontecem a partir do Vaticano II. E essa constatação, na verdade, Paulo, ela vem por provocação. Aí é justamente o contrário. Então, na verdade, não foi dessa vez a igreja que saiu correndo atrás de manifestações do demônio. Pessoas que começaram a experienciar eventos sobrenaturais começaram a demandar das respectivas igrejas um auxílio, uma explicação. Isso começou a tornar-se frequente. Na mesma época do Concílio Vaticano? A partir da década de 60 você já tem esses relatos. Entendi. Então você tem desde os mais famosos, como aqueles que a gente tem alguns crossovers com aqueles mais famosos do casal Warren, que de vez em quando pipoca aqui e ali, que até já foram temas de filme,
e tudo mais, até outros casos mais complicados, como foi aquele da Emily Rose, que na verdade não era de uma menina, era de um que virou rapaz. Filme também, virou filme, né? E era um rapaz, né? Se eu não me engano, não era a Emily Rose. Então, na verdade, o que começou a acontecer foi o inverso. Na Idade Média, a gente tem a igreja correndo atrás de tudo do diabo. Do diabo, ou seja, olhou ali, e aí tem a questão dos usos políticos, os usos, né? Você quer... você está numa sociedade que menospreza a mulher, que persegue o feminino. Então, claro, vai ter bruxa em tudo quanto é canto que me interessa que tenha, assim como vai ter gente possuída onde quer que eu tenha, vai ter adorador onde eu disser que tem. Dessa maneira, não. Então, a igreja, pelo que eu percebo nos meus estudos, ela fez um movimento inverso. Opa, vamos ver o que disso aqui, precisamos ver do que disso aqui é verdade ou não é. E aí vem esse movimento interessante, Paulo, para começar, já que o tema é contatos com o além, com o sobrenatural, começar a tentar perceber até que ponto esses contatos são realmente contatos. E aí, por isso que a gente fala que o exorcismo na Igreja Católica, ele é um procedimento que ele precisa, primeiro, ser autorizado por um bispo. Então, abre-se um processo. Ele está regulado lá pelas regras do direito canônico, tem os procedimentos. Então, assim, o padre não sai, você não chega dentro de uma igreja, o primeiro que entra lá se retorcendo, cuspindo pó alto, babando e berrando, não vai ser exorcizado assim de cara, não é assim que funcionam as coisas. Né? Você não vai para lá dizendo que você está com espírito de não sei o que, de não sei o que lá, fazer aquele salamaleque todo tal. Porque vamos fazer só um parêntese aqui, porque uma das práticas, principalmente das igrejas neopentecostais, é isso. Inclusive abrindo assim um novo veio de emprego, que são os endemoniados profissionais. Isso já caiu já foi desmascarado na rede, gente que vive para encenar que está possuído, cara. E vai uma, vai outra lá, faz aquelas coisas, diz que é entidade, não sei o quê, especialmente afro-brasileiras, né? Porque faz o olho do povo crescer. Porque, Paulo, você tá lá. O que faz mais efeito? Você ser possuído por uma entidade afro ou tu ser possuído, sei lá, por Frei. Um demônio da... Um demônio da Babilônia. Da Borgônia, né? Da Europa. Pô, não sei nem quem é você, né? Pô, não tem nem como. Então, e assim, claro, também não vamos dizer que nada daquilo ali, tudo é mentira também. A gente não está aqui no papel de julgar o que seja e o que não seja. Mas o que eu acho admirável no trabalho do exorcismo católico é que você primeiro faz uma avaliação. Ele só é aceito depois de uma avaliação criteriosa. Então você tem que passar por especialista na área de saúde, tem que passar por médico, tem que passar por psiquiatra. É por eliminação. E, assim, pelos relatos do próprio Padre Amorte, vários outros padres exorcistas também sempre falaram, olha, digamos, de 1000 casos que apareçam, suspeitos, geralmente uns 5 são prováveis, 2 a 3 são reais. Então, reais mesmo. Reais. Aí como se diz, aí o bicho pega. Não, assim, cinematograficamente, como a gente como vê. Pega? Então, aí varia, Paulo. Uma das coisas que eles sempre escrevem, sempre colocam nos livros, é que esse tipo de envolvimento com o mal, ele vem a partir de um contato. Mas é um contato do qual você busca. Como assim? Então, por exemplo, quando você se envolve com determinadas práticas adivinhatórias, alguns jogos, tabas Ouija, que gostam muito de falar, até o casal Warren, né, do Invocação do Mal, eles gostam muito de falar sobre isso, pêndulos, enfim, todos os jogos de sortilégio, onde você faz comunicação com os mortos, por exemplo. Só um instante, só complementando a pergunta. Quer dizer que para os padres exorcistas profissionais, essa presença real, né, do diabo, ela só se concretiza porque você abre a porta? Só não, mas na maior parte dos casos, sim. Só não, porque você tem casos onde você é assediado pelo mal
É o caso, por exemplo, de Padre Pio, de Pietrelcina, que era assediado, e era um padre, cara. Era um padre de uma fé e de uma bondade que acho que dificilmente atingível por qualquer um de nós mundanos, né? E era uma pessoa cujos diários mostravam a vida dele, assediado pelo diabo constantemente, né? Padre Pio, Santo Antão, também sofreu tentações. Ele tentou até Jesus, né? Quando Jesus vai para o deserto, o diabo vai atrás. E Jesus foi para o deserto para isso mesmo, para ser tentado pelo diabo. Então, se o diabo tenta Jesus, ele não vai tentar você, ele vai tentar qualquer um, né? Então, existe o assédio do mal, mas também existe a porta aberta para o mal. E essas portas, segundo o que eles colocam, você fazer jogos invocatórios, né? Estou aqui para condenar também as práticas aí de ninguém, cada um faz o que quer, joga o que quer, se vira com o que quer, acredita também no que quer. Mas, segundo eles, o fato de você ter práticas invocatórias, até de brincadeiras, às vezes mais simples, joguinho de compasso, chamar Maria Sangrenta no espelho, acender vela na frente da porta e chamar espírito 10 vezes, essas coisas que rolam nas... Que a cultura popular, de uma certa maneira, acabou meio que glamourizando, né? Então, por exemplo, só fazendo um parêntese, por exemplo, quando eu falo cultura popular, a primeira coisa que me vem à mente, né, é muito a cultura popular jovem, né? E principalmente do rock, né? Gente, olha só, aqui ninguém está falando nada do rock. Eu adoro rock. Eu ouço rock até dizer chega. Sim. E eu acho que eu vou terminar os meus dias ouvindo rock. Sim, sim. Mas existe efetivamente, né, toda uma retórica e uma estética alusiva rock, que é altamente alusiva, entendeu? Os símbolos do mal. Né? E é aquela porque tem uma questão, vou para te passar a palavra rapidinho, porque assim, no mundo do rock, né, essa digamos assim, essa invocação, né, ela sempre foi sinalizada como algo, entre aspas, antissistema. Ou seja, por que você é death metal? Por que você é black metal? Porque isso é uma forma de você contestar o sistema, entendeu? Basicamente é o grande atrativo, entendeu? E aí você percebe o que? Você percebe que exatamente por ser um grande atrativo, toda essa discussão, né, ela de uma certa maneira acaba sendo glamourizada. Sim. Entendeu? Sim. É isso que você está querendo dizer com abrir a porta? Na verdade, o glamourizada, eu colocaria mais uma questão aí. Ela é suavizada, de certa maneira também. Né? Suavizada em que sentido? Nada a ver, cara. Se eu escutar, só porque eu escuto uma música que fala de massacre... Botar um pentagrama... E escutar uma música falando de massacre, dizendo que, por exemplo, eu quero beber o sangue de nenéns e blá, 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 blá. Não, é bobagem. Não, eu sei o que eu sou e por aí vai. Então, cara, você está mexendo com energias aí para quem acredita. Se você não acredita em absolutamente nada, isso também não te deixa absolutamente livre. Você pode, por exemplo, não acreditar que o ar existe, o ar vai existir. Você pode não acreditar na gravidade, ela é um fato científico, quer você acredite ou não. Nem que a Terra seja redonda, né? E por aí vai. Mas se bem que isso já não é mais requisito nem para você ir para a comissão de educação, né? Da Câmara. Então, o fato de você, para quem acredita, né, obviamente, de você lidar com essas forças, se relacionar com essas forças dessa maneira, com essas mensagens, com esses conteúdos, cara, eu não consigo ver que coisa boa sai disso. Ou o que você atrai para você com esse tipo de envolvimento. Tá? Assim, eu pauto minha vida particular por tentar me colocar e construir coisas boas, coisas positivas, onde prevaleça o amor, onde prevaleça
a bondade, onde prevaleça a caridade, a construção de uma coisa melhor. Entendi. Então, se eu ficar, por exemplo, me envolvendo com um tipo de músicas, de símbolos, de utilização de uma estética toda. É uma estética. Evoca, eu acho que isso começa muito por uma necessidade até de afirmação da pessoa, sabe, Paulo? De identidade. De identidade, porque assim, tem gente que tem uma identidade tão cacarecada que isso, cara, eu preciso ou me proteger de você de alguma forma, ou eu preciso criar uma caixa que mostre pra você, cara, não chega perto de mim não, porque eu sou do mal. Sou do mal, ó, quem tá comigo, ó, cuidado, eu pego, eu faço, ou não sei o quê. Aí cria uma casca, só que tem aqueles que criam essa casca e fica um negócio só aqui, e tem aqueles que vão mergulhando mais a fundo. Isso é verdade. Fazendo um parênteses, isso que você está falando. Na verdade, tem duas coisas que eu vou falar, mas essa eu vou falar agora, depois a outra eu vou falar mais tarde. Que é mais ou menos o seguinte, uma vez eu li uma entrevista que um jornalista italiano fez com João Paulo II. Uhum. Isso foi nos anos 90, uma coisa assim. João Paulo II ainda não estava tão doente assim, né? Sim. E aí, cara, o João Paulo II falou de uma coisa que eu achei muito interessante. Falou assim, cara, a cultura ocidental, ela tem um núcleo, ela tem uma coisa que as pessoas acabam sendo seduzidas por essa cultura. Quando ele está falando de cultura ocidental, ele está falando do quê? Do consumo, desse tipo de estética da cultura popular, em que ele fala assim, cara, no fundo dessa cultura tem alguma coisa ruim, que ele chamou de a cultura da morte. Sim. Né? A cultura da morte, que era o quê? Que era algo que no fundo não era positivo, né? E eu fiquei com aquilo, cara, eu li essa entrevista há muitos anos, né? E eu fiquei assim, cara, assim, o que ele quis dizer com essa cultura da morte, entendeu? E de uma certa maneira bate com isso que você está falando, né? Assim, tá, tudo bem. Porra, não pega nada, entendeu? Você vai fazer, vou ouvir isso, vou colocar... Porra, aparentemente não pega nada, mas você vai se tornando permissivo a esse tipo de coisa. Tolerante com esse tipo de coisa. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido que ele quis dizer. Sim, sim. E claro, há aqueles que aí começam a mergulhar um pouco mais a fundo nisso. Então, houve um aumento considerável de, por exemplo, seitas satânicas nos Estados Unidos. Está estourando o número de seitas satânicas nos Estados Unidos. Tem crescido muito. Né? No Brasil, você tem movimentos satanistas também. Em alguns casos, há pouco tempo atrás, pulularam. Crianças sendo mortas em rituais de magia, sumiço de pessoas que supostamente também foram ou se envolviam com esse tipo de coisa, né? Com esses grupos que frequentavam cemitérios, profanavam túmulos, promoviam orgias ali dentro. Quer dizer, cara, se você quiser me convencer de que você ir para um cemitério à noite, profanar um túmulo, e olha que o cemitério é um lugar nojento, né? Do ponto de vista sanitário mesmo. Não estou falando nojento do ponto de vista espiritual, não. Estou falando do ponto de vista sanitário. Você tem ali a cadaverina e a putrescina, que se entrar no teu corpo, tu é vala, tu vai ficar lá. Porque não tem antídoto para putrescina nem para cadaverina. Se aquele entrar no teu corpo, já era. Tem gente que profana, viola túmulo, mexe naquilo ali, ou promove orgias ali dentro e tudo mais, enfim. Se você quiser me convencer de que isso é bom, de que isso é legal, de que isso está construindo uma coisa positiva para as pessoas, cara, então estou no mundo errado. Cara, você se lembra que lá pelos anos 80, meados dos anos 80, emergiu... Saúde. Obrigado. Estou saindo de uma gripezinha aí esses dias. Você se lembra que lá por meados dos anos 80, chegou aqui no Brasil aquela onda do Dark, que fazia exatamente esse culto, né? Então, tinha toda essa estética, né? Você se vestir todo maquiado... Sim. Tinha aquelas bandas como
The Cure, né? Kiss, tal. E uma coisa muito interessante, né? É que não era só a estética, a mensagem deles, né? Era uma coisa extremamente depressiva, né? Por exemplo, você pega as letras, várias letras do The Cure, que é uma banda que eu adoro, diga de passagem. Cara, é só down, entendeu? É só o cara que está em crise, é o cara que está querendo pôr fim à vida, entendeu? Então eu fico pensando assim, você vai sendo aculturado naquele tipo de coisa, e aí você começa a efetivamente acreditar que não há saída. Ou que não tem nada demais. Então uma coisa que também é falada é que há, nessa suavização e nessa transformação do mal e do demônio numa cultura pop, você tem seriados que transforma Lúcifer, quer dizer, o príncipe das trevas, em um cara super legal, bonitão, gostosão. É o Keanu Reeves? Não, esse aí é o Constantine, é o Exorcista. Mas a série Lúcifer, tem uma série... Eu não vi essa série. Tem uma série chamada Lúcifer, que o cara é o diabo mesmo, é Lúcifer, mas o cara é bonitão, gostosão, transa despudoradamente com todo mundo, é dono de um bar, e é o diabo gente boa, é o cara que assim, eu só pego o cara mal, mas os bons eu deixo quietinho, e é o diabo que se apaixona pela humana e tal, que bate um papo com os irmãos dele lá do céu, os anjos. É um diabo com crise de identidade. Então, assim, suaviza essa figura, como se não. O diabo é um cara legal. Sabrina, onde você tem esse seriado todo da Netflix, esse universo de que é legal, você tem uma escola demoníaca, onde você vai lá aprender a fazer feitiço, vai aprender a fazer práticas demoníacas, aprender a fazer uma série de conjurações, sortilégios. Aí ela mesmo se revolta contra o diabo, aí vai servir ao outro e não quer servir a esse, por aí vai essas coisas. Então você normaliza, suaviza essa relação com o mal, com a figura. E olha que eu não estou falando nem de cultura pop em geral, que senão a gente vira fanático e fica exagerado. Eu não estou falando de Senhor dos Anéis, de Harry Potter, isso aí é bobagem, isso aí é cultura pop mesmo. Mas estou falando de você pegar, estou me centrando na figura do diabo mesmo. Então você também tem tentativas na cultura pop de transformar essa figura em algo mais palatável. Em algo palatável e algo interessante. Então essa procura e esse estouro, né, que começa a acontecer, é que as pessoas, justamente em conta desse comportamento, em conta desse envolvimento, chegou num ponto que coisas começaram a acontecer. E aí você tem os relatos. Entendi, Paulo. Aí você tem os relatos. Aí são casos, tá? Assombrações, da pessoa começar a sentir presenças, da pessoa ser assediada fisicamente pelo mal. E aí, Paulo, tem relato aqui para uns 20 programas diretos. Porque são assim, são muitos. Né? Uma coisa que nessa linha, uma coisa que você me falou, que eu fiquei muito assim, impressionado, né? Que você chegou e falou assim, cara, existem exorcistas, e aí você estava falando desse Padre Amorth, né? E aí você estava dizendo assim, cara, às vezes um exorcismo dura anos. Ou seja, isso é uma coisa, não é aquela coisa que você... Botou a mão na cabeça, sai fora. Às vezes tem, às vezes não. Não é aquela coisa que a cultura popular via cinema faz, né, do filme Exorcista, que aliás é um grande filme, mas é aquela coisa assim, o cara chegou, fez o trabalho dele, o diabo foi embora, acabou. Né? Não, aí você chega e fala assim, não, tem casos que isso se arrasta por anos. Como é que é isso, Paulo? Paulo, então assim, você tem situações onde, a depender, né, primeiro que assim, vem os critérios. Depois de ter passado por todos os filtros, você tem os critérios da própria manifestação em si. Então, geralmente são aqueles que até os filmes já falam, né? É o conhecimento do incognoscível. Ou seja, o cara não tem como saber que você, aos 6 anos de idade, usando a roupa tal e tal, roubou o biscoito da lata da sua avó. Você vai olhar para minha cara e vai dizer, pô, como é que o Paulo sabe que aos 6 anos de idade eu vestido daquele jeito, subi no basculante lá de vovó, roubei o biscoito dela de sacanagem, levei pro quarto e fiquei ali rindo. Então, assim, é o conhecimento daquilo que
Nem pelas redes sociais você vai saber. E geralmente são aquelas coisas que o cara não publica na rede social, que são as suas, digamos, as suas imundícies mais profundas, seus erros mais profundos. Mesmo que você já tenha se arrependido, mudado de vida e tudo mais, mas ele sabe aquilo que você não contou para ninguém. Ele sabe. Então é o conhecimento daquilo que ninguém poderia ter sabido. Isso é um critério. Tá? Não só sobre você, sobre coisas também. Então existem vários testes que você faz, o que tem ali, e o cara descreve. Ó, naquela sala ali fechada ali tem isso, aquilo. O cara não foi lá. Ó, avisa aquele padre ali que está tentando vir para cá, que ele está lá naquela igreja, para ele não vir não, que senão eu pego ele aqui, que sei o quê. E o cara está lá realmente naquela sala, descrito, bonitinho, e não sabe. Então, esse é um. Geralmente, alterações de natureza física, força. A gente sabe que sob estresse, sob catarse, a gente muda a configuração da nossa força, isso a gente sabe. Mas uma força anormal, até além da própria capacidade de nós produzirmos isso sob estresse. Geralmente a utilização de línguas corretamente, não estou falando de você ficar fazendo blá blá blá, chama lá, não. Você falar realmente idiomas, eu começar a falar aqui com você em aramaico ou em copta. Eu nunca falei copta na minha vida, nunca estudei copta, nem li em copta na minha vida. Eu começo a falar para você em copta certas coisas, tudo mais. Pode ser um outro indício. Então, assim, a partir disso, e do tipo de manifestação, e do tipo assim, porque você tem níveis de envolvimento, né? Você tem uma infestação leve, você tem a possessão perfeita. O que é isso? A possessão perfeita, inclusive, é a pior de todas, que é aquela em que você não tem manifestação física. Você e o mal já estão perfeitamente em sintonia, em sinergia. Isso é chamado possessão perfeita. Como assim, Paulo? Por exemplo, a pessoa ela consegue, inclusive, não reagir, que é um outro sintoma também muito comum, reagir até mesmo ao sagrado. Perante ao sagrado manifestar reações. Possessão perfeita é quando a modelagem do seu caráter, a natureza do seu espírito já está tão corrompida, já está tão, digamos, sintonizada, que não há necessidade do diabo lutar dentro do teu corpo, entendeu? De manifestar-se fisicamente na luta pela tua posse. Já tem. Já pegou. E você pergunta, pô, Paulo, como é que você é um cara que estuda, é autor, mas você acredita nesses negócios, cara? Tá maluco? Ô, Paulo, toda vez que eu vejo uma pessoa perdida no submundo do crack, vai na Cracolândia. O diabo tá lá. Quer saber se o mal existe? Não precisa ficar procurando quem está possuído aqui e ali. Vai na Cracolândia. O demônio está lá. O diabo está lá. Aí vai dizer os especialistas, porra, tá aí o cara dizendo que isso é um problema de saúde pública, que não sei o que. Ok, é também um problema de saúde, o cara injeta uma substância, fica dependente. Mas aquilo é vida, Paulo? Alguém pode dizer se aquilo ali é uma vida? Mas olha só, Paulo, agora eu vou fazer às vezes de advogado do diabo. Né? Vamos lá. Vou te fazer... O pastor também fala assim. O pastor fala que na Cracolândia, o inimigo está lá. Claro. E ele vai para lá. Sim. Entendeu? Sim, porque você precisa dar dignidade e assistência a essas pessoas, mas para quem acredita, há que também se fazer um trabalho no plano do espiritual, para quem acredita. Agora, quando eu vejo a degeneração, isso que eu quero dizer, quando eu vejo a corrupção e a degeneração do ser humano, o aviltamento do ser humano, eu acredito que o mal esteja lá. O mal está na guerra. O mal está numa criança que morre quando a casa dela é explodida. O mal está naquela família que morreu porque não tinha o que comer. Às vezes nem por culpa dela, não é ela que está endemoniada. O que está endemoniada é a sociedade que a deixou morrer ali. É quem tacou a bomba ali na casa. Entendeu, Paulo? Eu acho onde você impera a crueldade, onde você impera a perversidade, onde você impera a corrupção, onde você, como político, resolve ratear o dinheiro do povo que deveria ir para alimentar essas bocas e deliberadamente você assume que aquilo ali vai para o seu bem-estar. Então, eu acho que assim, o mal ele se manifesta das mais variadas formas.
E para mim ele existe assim. Ele existe assim, tá? E para mim é uma prova da presença. A mão demoníaca, a inspiração demoníaca. Quando você vê a maldade feita com gosto, que aí a gente observa em várias vezes, a maldade sendo feita com requintes, com gosto, não tem como não dizer que não há mal ali, não há presença do mal ali. Quando você vê casos escabrosos, como assassinatos a sangue frio dentro de uma família, por exemplo. Agora, assim, isso que você está falando, né, dessa presença do mal, né, você sabe que uma das pessoas que eu acho que melhor escreveu sobre isso, que eu gosto muito, foi a Hannah Arendt. Sim, sim. Né? A Hannah Arendt, ela escreveu bastante sobre isso em Eichmann, em Jerusalém, né? Mas ela escreveu também sobre isso num livro que não sei se você conhece, um livro chamado Homens em Tempos Sombrios, né? Em que ela fala basicamente o seguinte: ela não fala de mal. Ou fala, eu acho que sim, fala mal. Mas ela também usa um outro termo. Ela fala de iniquidade. Iniquidade. E aí ela coloca a seguinte questão filosófica. Agora só fazendo um pouco, a gente vai voltar para isso. Assim, o que acontece com uma pessoa moralmente íntegra que vive num ambiente corrompido pelo mal, né? E aí ela coloca 11 biografias de pessoas, né? Por isso o livro se chama Homens em Tempos Sombrios, né? 11 pessoas que tiveram força de caráter suficiente para não se deixar se corromper por esse mal. E uma dessas pessoas que ela biografa, são biografias curtas nesse livro, é João 23. Ela escreve sobre João 23, né? E aí a questão toda né, você fala assim, cara, o mal é a iniquidade, é a Cracolândia, é a guerra, é isso. Mas assim, até que ponto existem pessoas que têm força suficiente para não se deixarem levar por essa iniquidade? O que é isso? Existe uma diferença muito grande de você ter, por exemplo, um Júlio Lancelotti, um padre que faz um trabalho de acolhimento, de aconselhamento, de orações, de intervenções espirituais sobre as comunidades de moradores de rua, os dependentes químicos. E você tem aqueles que têm a simples reação do tipo: manda eliminar, manda espancar, manda atirar, manda matar, manda exterminar. Tem que tirar e prender dentro de algum lugar. Então você tem versões de como lidar com o mal. Quantos hoje em dia não dizem de primeira? Porque não foi com você, porque não é com o filho teu, não é com não sei o quê, e tem que mandar matar, tem que atirar mesmo, tem que fazer. Então, assim, há uma tendência a se tentar dar respostas inspiradas pelo mal sobre um outro mal. Só que, cara, cada história de pessoas que estão com as suas vidas destroçadas, todo mundo tem uma história. Só um instante, você acha que relativizar é uma forma de abrir a porta? Como assim, Paulo? Relativizar assim, o cara, você tem uma situação da Cracolândia, né? Aí você diz assim, cara, a Cracolândia, ali, o mal está ali. Mas aí você diz assim, não, mas olha só, se você, digamos assim, relativizar isso e dizer assim, olha, isso aqui é um problema social, isso aqui é um problema... ou seja, no momento que você tenta trazer essa explicação para um outro campo, né? Eu não sei se o termo relativizar é o melhor. Eu entendi o que você quis dizer agora. Você não está, de uma certa maneira, assim, não, cara, é mal, mas dá para remediar, né?
Ou dá para empurrar com a barriga. Dá para empurrar com a barriga. Nesse ponto, Paulo, aí depende de cada um. Né? Nesse ponto, se você pegar os evangelhos de Jesus e que as igrejas que professam o cristianismo afirmam, não tinha meio termo. Jesus deixou bem claro ali o que é para fazer nessas situações todas. De pobreza, de flagelo, de dominação. Isso tá muito claro, está muito explícito nos evangelhos de que lado você vai ficar. O que você tem que fazer, como é que você tem que se comportar. Eu acho que a relativização está naqueles que, ao estarem em posições que poderiam fazer alguma coisa, aí fingem que não fazem, fingem que isso aqui é muito complicado, isso aqui é muito difícil, isso aqui não dá para fazer. Porque assim, se você olhar pelo ponto de vista religioso, Jesus só não ficou só dizendo para você, cara, ora por todo mundo. É importante orar por todo mundo, mas só orar por todo mundo que vai resolver. Ninguém é ingênuo nisso, nem Jesus era ingênuo nesse ponto. Então, cara, tem que fazer. Se não fizer, não adianta nada. Aí é o farisaísmo. Aí tu vai ficar na hipocrisia, vai bater no peito, jejuar, fazer o caramba quatro. Aí vira essas igrejas de espetáculo de arrancar dinheiro de todo mundo, fazendo showmício aí de coisa. Então, há essa clareza. Eu só vou dar uma pausa agora, o Paulo, na minha fala, senão a gente não tem filmes e algo mais hoje não, porque o papo tá bom, mas... Wharton, vamos lá. Roda aí, Wharton. Aí, Wharton. Fala aí, pessoal, tudo bem? E hoje aqui no Filmes e Algo Mais, nós temos aqui uma dica super legal de um filme que eu acho assim um dos filmes mais interessantes do cinema de horror dos anos 80, do Stuart Gordon, que eu gosto pra caramba, do H.P. Lovecraft, que eu acho um autor sensacional. Então, gente, sem mais delongas, nós vamos falar do Além. É aquele filme muito interessante que foi lançado nos anos 80, naquela onda de filmes assim sobrenaturais, do Stuart Gordon, que eu acho ele muito interessante. E é um filme que realmente marcou, para quem assistiu na época, o Reanimator, né, que foi o primeiro filme assim, do diretor do Stuart Gordon, que dirigiu baseado numa obra do H.P. Lovecraft. E esse aqui foi o segundo filme baseado também num conto do H.P. Lovecraft. Bom, o filme ele fala sobre o Dr. Edward Pretorius, né, que junto com o ajudante dele, né, chamado Crawford, desenvolveram o ressonador, uma máquina para estimular o sexto sentido através da glândula pineal, que permite que quem tiver alcance veja além da realidade perceptível normal. Mas com isso, o experimento é bem sucedido e eles são imediatamente atacados por terríveis formas de vida de uma outra dimensão, de uma forma assustadoramente bizarra. Mas vamos lá, gente, para vocês entenderem, esse aqui é um DVD que foi lançado, ele foi lançado também em Blu-ray recentemente, há um tempo atrás também. Ele é uma edição muito, muito interessante, que vem 2 discos, vem vários extras, vem um filme também numa versão restaurada. Também tem a trilha sonora do filme, que não está aqui, mas também vem uns cards que eu acho muito interessante. É uma edição bem legal para quem é colecionador da mídia física, né? Como eu adoro colecionar mídia física. Está aqui para quem quiser dar uma conferida nesse filme aqui em DVD, que eu acho muito interessante, além da qualidade também ser bastante superior, até mesmo surpreendendo para os padrões de um DVD, né? Esse aqui é um DVD Ultra Encoder, né? Mas é muito interessante. Mas sem mais delongas, nós vamos falar do filme. Stuart Gordon, ele foi um dos caras que ele mais queria. Ele sempre foi muito fã do H.P. Lovecraft. Ele já tinha sido bem sucedido com Reanimator, né, A Hora dos Mortos-Vivos, que conta também a história. Depois aqui a gente vai estar falando um pouco dele se mais para frente, quando a gente tiver a oportunidade, mas ele é um filme que ele conta a história também de um cara que ele descobre um soro que reanima os mortos. É um soro que, para quem muita gente conhece, ou quem não conhece, é um soro todo verde fluorescente. É bem interessante. E ele misturou um pouco da questão do humor com a questão do terror, que é até bastante gore, tem bastante cenas explícitas de morte, até muito, muito sanguinárias, até por sentido. E foi tão bem sucedido que ele resolveu fazer mais um conto do H.P. Lovecraft, que veio o do Além.
e que mais para frente ele fez com o Dagon, baseado também em outro conto do H.P. Lovecraft. Entendendo um pouco cientificamente, Sturges Gordon ele não faz um trabalho qualquer. Ele não é aquele diretor que realmente pega um filme e joga uma violência explícita ou joga alguma coisa. Tem isso também. Ele explora isso porque nos anos 80 teve muito dessa exploração de nudez, de sangue explícito, né, violência explícita. Até em alguns filmes até você não vê tanto, mas Sturges Gordon ele usou e abusou muito desse recurso. Inclusive porque uma das atrizes do filme é a Barbara Crampton, né? A Barbara Crampton foi a queridíssima do Sturges Gordon. Ela teve marcou presença em vários tipos de filmes, e sem contar que ela é uma mulher de uma beleza estonteante para os anos 80, né? Ele explorou ela de todas as formas possíveis, no bom sentido e no mau sentido também, então fica a critério aí. Mas isso não é o mérito do filme. O maior mérito do filme é porque o Sturges Gordon ele coloca a ciência para poder explicar todas as atitudes do que está acontecendo. Como, por exemplo, a glândula pineal, que é dita no filme, que é falado no filme, é uma glândula endócrina que é localizada aproximadamente no centro do encéfalo. Ela é responsável pela produção da serotonina, né, e melatonina, que é um hormônio que participa entre outras funções, a regularização de nossos ciclos biológicos. Então, é o que acontece no filme, né? Você vê que as pessoas que são expostas ao ressonador, elas têm umas atitudes muito, muito, muito drásticas. Elas começam a ter a mudança de vários sistemas, eles começam a ter atitudes totalmente diferentes, que é o que acontece. Mas isso tudo acontece por quê? Porque no filme, o Pretorius, né, que é o rapaz que descobre e que dá a parte para fazer o descobrimento do ressonador, ele some após esse experimento. E com isso, né, o rapaz, que era o assistente dele, é acusado pelo desaparecimento do cara. Então, o que eles fazem? Eles chamam uma psicóloga e chamam um estudante, né, que é interpretado pelo Ken Foree, que fez os ótimos Despertar dos Mortos, de Romero. Teve também bastante marcante presença em muitos filmes de terror. E eles vão para casa para poder tentar estudar os efeitos do ressonador, que até então podem trazer benefícios para a ciência. Só que eles, na verdade, acabam mexendo um pouco com o desconhecido, que é o que resulta em várias mortes e um banho de sangue e no caso, criaturas que vêm do além, porque eles acabam abrindo uma porta e eles acabam tendo um contato com o além. É onde que ganha força o filme, porque o Sturges Gordon ele começa a explicar cientificamente esses detalhes no filme. E não simplesmente não faz um banho de sangue, não coloca nudez, a torta é direito, sem ter uma explicação plausível para poder acontecer tais acontecimentos. E sem contar que o filme ele é uma produção junto com Brian Usna. Brian Usna ele foi também um dos responsáveis por produzir o Reanimator, né, junto com o Sturges Gordon, que fez o maior sucesso e que abriu as portas para eles continuarem trabalhando, que resultou no Do Além. E mais futuramente, Brian Usna, ele assumiu a cadeira de diretor, dirigindo o ótimo, né, mas porém muito esquecido, que é A Volta dos Mortos-Vivos, parte 3, que até então eu acho até um filme mais sanguinolento de todos os três. E mais para frente ele dirigiu o clássico, que se tornou clássico, mesmo sendo trash, né, para quem é apreciador do gênero trash, que foi O Dentista. Com essa dobradinha, ele acaba entregando pra gente um filme totalmente plausível nos quesitos de ciência e nos quesitos de terror e erotismo, numa dose muito, muito certa, para que você não possa simplesmente ficar à mercê. Beleza, por que esse cara está fazendo isso? Tem uma explicação, você vai ver. Eu só não posso entrar em detalhes, porque senão você vai acabar perdendo a magia do que pode acontecer e dar determinadas explicações, se for caso você queira ver o filme. Mas o Do Além é um filme que eu assisti
e na época eu fiquei relutante, porque eu confesso, eu tinha medo dessa capa do filme. Eu não conhecia o Reanimator na época, eu fui conhecer perto dos anos 2000, que foi quando que um amigo meu me prestou uma fita de vídeo para poder assistir, e mais recentemente, até uns 6 anos atrás, foi quando que eu tive acesso ao Do Além, porque eu fiquei relutante pra caramba para poder ver o filme, e realmente me surpreendeu, mas por ser um belo exemplar de um filme de terror dos anos 80. Eu sempre trago aqui a questão do terror dos anos 80, porque foi o terror, nesse período, ele foi o mais explorado desse período de várias formas possíveis. Na verdade, nos anos 70, antes, já existia uma safra de filmes de terror muito bons, mas que começaram a vir no final dos anos 70 com Halloween, e começaram a vir os slashers e por aí. E os anos 80 ele foi uma definição completa em vários sentidos no cinema. Tanto para o cinema na questão da aventura, de terror, que explorou vários gêneros, como terror, como comédia, mesclando terror com humor. Então, teve vários esses apetrechos. Então, para mim, se você está querendo ver algo extremamente interessante, que tem embasamento científico e que vai prender sua atenção, tanto na questão de roteiro, tanto na questão de cenas de sangue, de gore e por aí vai, a dica de hoje é Do Além. Um filme que é muito bom, do renomado diretor Stuart Gordon. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele teve altos e baixos na carreira dele, infelizmente ele já não está entre a gente, ele já faleceu, mas ele deixou grandes clássicos do cinema, como Reanimator, como Do Além, e também não podemos deixar de falar de um filme que foi muito criticado, que é A Fortaleza, com Christopher Lambert, que eu acho até muito interessante também. Ele é uma produção muito bem feita, que eu acho que é bem interessante depois vocês também procurar. Então a dica de hoje, gente, é essa aqui, ó, Do Além, um clássico do cinema dos anos 80 que vai com certeza prender a atenção de vocês. É isso, pessoal. Até a próxima e bons filmes. Valeu, Orton. Orton. Rapaz, o Orton já falou que a gente vai voltar só pra dar tchau, né, Orton? Exatamente. HP Lovecraft, né, Orton? Dá tempo do jabá aí, o Orton? Não, mas dá pra botar o jabazinho aí? Do livro? Então, só pra fazer um jabazinho, tô lançando o meu mais novo livro pela Sofia Editora, 12 lições contra o neofascismo, que é já que ele está falando do mal também. Exatamente. O neofascismo é um mal. Exatamente. Então, confira aí depois na Sofia Editora, www.sofiaeditora.com.br. Você pode fazer a sua compra, está na pré-venda ainda do livro, tá? E se você digitar lá no site da Sofia Editora o cupom com letras maiúsculas, tá? Paulo Cotias, tudo junto. Aí, ó, você ganha 10% de desconto na pré-venda, hein? Pois é. E o livro chega na sua casa. Beleza? Olha o jabazinho aí que o Horta aí tá fazendo gentilmente aí pro amigo. E é isso. Entra lá no site da Sofia, se puder dar uma ajuda aí nesse novo livro e compartilhar com a gente, pensar junto com a gente também. Exato. Sobre esse tema. Exato. E aí, Paulo, agora acabou. Agora acabou, gente. Até a próxima. Bom final de semana. E fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau. Achei interessante esse programa.